Bom dia, vamos ao último capítulo de Autobiografia de New York. Capítulo 49, o período de 1940 a 1951. Aprendemos realmente o valor da meditação e sabemos que nada pode perturbar nossa paz interior. As últimas semanas, durante as reuniões, ouvimos sirenes antiaéreas e escutamos as explosões de bombas de efeito retardado, mas os estudantes ainda se reúnem e apreciam profundamente nosso belo ofício religioso. Essa corajosa mensagem, escrita, escrita pelo líder do Centro da Self-Realization Fellowship de Londres, foi uma das muitas cartas enviadas da Inglaterra e da Europa, devastadas pela guerra, durante os anos que precederam a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O Dr. L. Cranmer Bing, de Londres, ilustre editor da The Wisdom of the East Series, escreveu-me em 1942, quando eu li East West, que é a revista, né? Que depois essa revista existe até hoje com o nome de Self-Realization. Percebi a grande distância que parece existir entre nós, aparentemente vivendo em dois mundos diferentes. Beleza, ordem, serenidade e paz chegam a mim de Los Angeles como um barco carregado com as bênçãos e o consolo do Santo Grau, entrando no porto de uma cidade sitiada. Vejo como num sonho o bosque de palmeiras e o templo de encinitas com a vasta extensão do oceano e sua panorama de montanhas, e seu panorama de montanhas. E, acima de tudo, a confraria de homens e mulheres de tendências espirituais, uma comunidade implantada na unidade, absorta em trabalho criativo e revitalizada pela contemplação. Saudações a toda a fellowship, enviados por um soldado raso que aguarda o amanhecer em sua torre de vigia. Uma igreja de todas as religiões em Hollywood, na Califórnia, foi construída por trabalhadores da Self-Realization Fellowship e consagrada em 1942. Um ano depois, fundou-se outro templo em San Diego, na Califórnia, e mais um em Long Beach, também na Califórnia, em 1947. A capela de Long Beach, por ficar pequena para o número de devotos, teve sua congregação transferida em 1967 para o espaçoso templo da Self-Realization Fellowship em Fullerton, Califórnia. Tem uma foto aqui de Mahan Yogananda, 20 de agosto de 1950. Uma das mais lindas propriedades rurais do mundo, terra encantada de flores em Pacific Palisades, distrito de Los Angeles, foi doada à Self-Realization Fellowship em 1949. O terreno, com uma área de 4 hectares, forma um anfiteatro natural cercado de colinas verdejantes. Um grande lago natural, joia azul, engastada num diadema de montanhas, deu à propriedade o seu nome de Santuário do Lago. Um gracioso moinho holandês abriga uma sossegada capela. Junto de um jardim aquático, enorme roda d'água respinga preguiçosa música. Duas estátuas de mármore provenientes da China enfeitam o local. Uma do Senhor Buda e outra de Kuan Yin, que é a personificação chinesa da Mãe Divina. Uma estátua de Cristo em tamanho natural, com seu rosto sereno e vestes esvoaçantes, admiravelmente iluminados à noite, fica no alto de uma colina,
tendo a seus pés uma cascata. Um memorial a Mahatma Gandhi, a paz mundial, no Santuário do Lago, foi consagrado em 1950, ano que assinalou o 30º aniversário da Self-Realization Fellowship na América. Um punhado de cinzas de Mahatma, remetidas da Índia, foi guardado como relíquia num sarcófago de pedra datado de 1000 anos atrás. O India Center da Self-Realization Fellowship foi fundado em Hollywood em 1951. O vice-governador da Califórnia, Sr. Goldin J. Knight, e o cônsul-geral da Índia, Sr. M.R. Ahuja, acompanharam-me no ofício religioso da consagração. No local está o India Hall, auditório com capacidade para 250 pessoas sentadas. Os recém-chegados aos vários centros costumam solicitar maiores esclarecimentos sobre yoga. Ouço às vezes esta pergunta: é verdade, como afirmam certas organizações, que não se pode estudar a yoga com êxito através de material impresso, mas que ela deveria ser praticada somente com a orientação pessoal de um instrutor? Na era atômica, a yoga deve ser ensinada por um método de instruções como as lições da Self-Realization Fellowship, ou a ciência da libertação novamente se limitará a alguns eleitos. Seria de fato um tesouro inestimável se cada estudante pudesse ter a seu lado um guru aperfeiçoado em sabedoria divina. Mas o mundo é constituído de muitos pecadores e poucos santos. Como poderão as multidões, neste caso, receber o auxílio da yoga, a não ser pelo estudo em casa de instruções escritas por verdadeiros yogis? A única alternativa seria ignorar o homem comum e privá-lo do conhecimento da yoga. Mas esse não é o plano de Deus para a nova era. Babaji prometeu proteger e guiar todos os Kriya Yogis sinceros no caminho para a meta suprema. Precisa-se de centenas de milhares de Kriya Yogis e não de meras dezenas para que se manifeste um mundo de paz e de abundância que aguardou os homens quando tiverem feito o esforço necessário para restabelecer sua condição de filho do Pai Divino. Tem umas notas aqui, que esse curso das lições da Self-Realization está disponível na sede Central Internacional e Associação do Paramahansa Yogananda, tá? É, e Paramahansa Yogananda também afirmou a seus estudantes do Oriente e do Ocidente que, após deixar esta vida, ele continuaria a zelar pelo progresso espiritual de todos os Kriyabans, estudantes das lições da Self-Realization, que receberam iniciação em Kriya. A verdade desta bela promessa tem sido comprovada desde o seu Mahasamadhi por cartas de muitos Kriya-yogis que se tornaram cônscios da orientação onipresente do Guru. Tem umas fotos lá, né? Aqui do lago, aqui o lago, as montanhas, né? Esse do Memorial de Gandhi, né? E na Califórnia. Aqui ele com o vice-governador da Califórnia, a inauguração, né? E aqui embaixo o templo da Self-Realization, igreja de todas as religiões em Hollywood. Mahavatar, Babaji, me atribuíram. O cumprimento dessa sagrada missão de confiança não tem sido isento de dificuldades. Francamente, para Mahansaji, tem valido a pena
Esta lacônica pergunta foi feita certa noite pelo Dr. Lloyd Cannell, líder do Templo de San Diego. Compreendi o que ele queria dizer. O senhor tem sido feliz nos Estados Unidos? O que me diz das inverdades difundidas por pessoas mal orientadas, ansiosas para impedir a expansão da yoga? O que me diz das desilusões, das mágoas, dos líderes de centros que não puderam liderar, dos estudantes que não puderam ser ensinados? Respondi: abençoado homem a quem Deus submete a provas. De vez em quando ele tem se lembrado de pôr um fardo sobre meus ombros. Pensei então em todos os que permaneceram fiéis, pensei no amor e devoção e compreensão que iluminam o coração dos Estados Unidos. Devagar, com ênfase, prossegui. Mas minha resposta é sim, 1000 vezes sim. Tem valido a pena, muito mais do que sonhei, ver o Oriente e o Ocidente tornarem-se mais próximos pelo único vínculo duradouro, o espiritual. Os grandes mestres da Índia, que demonstraram agudo interesse pelo Ocidente, compreenderam muito bem as condições modernas. Eles sabem que os problemas do mundo não se resolverão enquanto todas as nações não assimilarem melhor as virtudes características do Oriente e do Ocidente. Cada hemisfério necessita daquilo que o outro tem de melhor. No decurso de minhas viagens pelo mundo, observei com tristeza muito sofrimento. No Oriente, acentuado sofrimento no plano material. No Ocidente, sobretudo, miséria mental e espiritual. Todas as nações sentem os dolorosos efeitos das civilizações desequilibradas. A Índia e muitos outros países orientais poderão beneficiar-se imensamente se tratarem de emular a compreensão do alcance prático dos negócios, a eficiência material das nações ocidentais, como os Estados Unidos. Os povos ocidentais, por outro lado, necessitam compreender mais profundamente a base espiritual da vida, especialmente as técnicas científicas que a Índia desenvolveu desde a antiguidade, para a comunhão consciente do homem com Deus. O ideal de uma civilização equilibrada não é quimérico. Durante milênios, a Índia foi, ao mesmo tempo, um país de luz espiritual e de uma bem distribuída propriedade material. A pobreza dos últimos 200 anos é, na longa história da Índia, apenas uma fase kármica passageira. Foi proverbial em todo o mundo, séculos após séculos, a expressão o Fausto das Índias. Tem aqui uma poesia, O Perdigueiro do Céu. E acha-se teu mundo tão arruinado, um acúmulo de destroços sobre destroços? Vê, tudo foge de ti, porque fugiste de mim. Tudo que tomei de ti, tomei-o não para te fazer mal, mas para que o buscasses em meus braços. Tudo o que tua ilusão de criança imaginou perdido, guardei-o para ti em casa. Levanta-te, segura minha mão e vem. Os registros da história apresentam a Índia até o século XVIII como a nação mais rica do mundo. A propósito, na literatura ou na tradição hindu, não existe nenhum fundamento para a atual corrente histórica ocidental de que os primeiros arianos invadiram a Índia, vindos da Europa ou de alguma parte da Ásia. É compreensível que os acadêmicos não consigam determinar o ponto de partida dessa viagem imaginária. Prova intrínseca dos Vedas que indica a Índia como a pátria imemorial dos hindus foi apresentada em livro invulgar de fácil leitura. Chama-se Rig Vedic India, de Abhinas Chandra Das.
publicado em 1921 pela Universidade de Calcutá. O professor Das sustenta que imigrantes da Índia se estabeleceram em várias partes da Europa e da Ásia, difundindo o idioma e o folclore ariano. O idioma lituano, por exemplo, apresenta notável semelhança com o sânscrito. O filósofo Kant, que não conhecia o sânscrito, surpreendeu-se com a estrutura científica da língua lituana. Ele disse: ela possui a chave que decifrará todos os enigmas, não apenas a filologia, mas também da história. A Bíblia se refere às riquezas da Índia e nos conta, 2 Crônicas 9, 21, 10, que os navios de Tarsis trouxeram ao rei Salomão ouro, prata, marfim, macacos e pavões, e madeira de algumins, sândalo, e de pedras preciosas, de Ofir, Sopara da costa de Bombaim. Megástenes, o embaixador grego, século IV a.C., deixou um retrato detalhado da prosperidade da Índia. Plínio, século I depois de Cristo, nos conta que os romanos gastavam anualmente 50 milhões de sestercios, 5 milhões de dólares, em importações da Índia, na época uma vasta potência marítima. Viajantes chineses escreveram vividamente sobre a opulência da civilização indiana, sua escolaridade generalizada e seu excelente governo. O sacerdote chinês Fa Hexin, século V, relata que o povo indiano era feliz, honesto e próspero. Vejam-se Buddhist Records of Western World. A Índia era o mundo ocidental para os chineses, da autoria de Samuel Bell. Colombo, ao descobrir um novo mundo no século XV, na verdade estava buscando uma rota comercial mais curta para a Índia. Durante séculos, a Europa desejou a posse dos artigos importados da Índia, sedas, tecidos finos, de tal transparência que mereciam as descrições de ar tecido e neblina invisível. Estampados de algodão, brocados, bordados, tapetes, cutelaria, armadura, marfim e peças trabalhadas em marfim, perfumes, incensos, sândalos, cerâmica, drogas medicinais e ungüentos, índigo, anil, arroz, especiarias, coral, ouro, prata, pérolas, rubis, esmeraldas e diamantes. Mercadores portugueses e italianos registraram seu deslumbramento pela fabulosa magnificência de todo o império de Vijayanagar, 1336 a 1565. A glória de sua capital foi descrita por Razak, embaixador árabe, como de porte jamais visto pelos olhos ou ouvido pelos ouvidos, inigualável em toda a terra. No século XVI, pela primeira vez em sua longa história, a Índia caiu totalmente sob domínio não hindu. O turco Babur invadiu o país em 1524 e fundou uma dinastia de reis muçulmanos. Estabelecendo-se em país tão antigo, os novos monarcas não lhe drenaram todas as riquezas. Entretanto, enfraquecida por divergências internas, a opulente ainda tornou-se no século XVII a presa de diversas nações europeias. A Inglaterra destacou-se afinal como governo imperante. A Índia alcançou pacificamente sua independência em 15 de agosto de 1947. Como tantos indianos, tem uma história que já pode ser contada. Um grupo de jovens que eu tinha conhecido na faculdade se acercou de mim durante a Primeira Guerra Mundial, pressionando-me para que eu chefiasse o movimento revolucionário. Recusei com essas palavras: matar nossos irmãos ingleses nada pode trazer de bom para a Índia. Sua liberdade não virá por meio de balas, e sim de força espiritual.
Então preveni meus amigos que dependiam da chegada de navios alemães carregados de armas, que as embarcações seriam interceptadas pelos ingleses no porto Diamond em Bengala. Os jovens, contudo, levaram avante seus planos e fracassaram conforme eu previra. Meus amigos foram libertados da prisão alguns anos depois, abandonando sua crença na violência. Muitos deles ingressaram no movimento político ideal de Gandhi. No final, viram a vitória da Índia numa guerra ganha por meios pacíficos. A triste divisão territorial em Índia e Paquistão e o breve, mas sangrento interlúdio que ela provocou em algumas regiões do país foram causados por fatores econômicos e não essencialmente por fanatismo religioso. Um motivo menor que, em geral, é erroneamente apresentado como motivo maior. Inúmeros hindus e muçulmanos, tanto hoje quanto no passado, vivem lado a lado em amizade. Homens de ambos os credos, em número imenso, tornaram-se discípulos do mestre sem credo, Kabir, 1450 a 1518, que hoje conta com milhões de seguidores, Kabir Pantis. Sob a regência muçulmana de Akbar o Grande, a mais ampla liberdade de crença prevaleceu em toda a Índia. Não existe ali atualmente qualquer desavença religiosa entre os 95% de gente simples. A Índia verdadeira, a Índia que pode compreender e seguir o Mahatma Gandhi, não se encontra nas grandes cidades inquietas, e sim nas 700 mil aldeias, onde formas simples e justas de autogoverno por panchayates, conselhos locais, são uma característica desde tempos imemoriais. Os problemas que hoje perturbam uma Índia pouco livre serão certamente resolvidos com o tempo, por aqueles grandes homens que ela nunca deixou de produzir. O ideal de uma civilização equilibrada não é quimérico. Durante milênios, ainda foi, ao mesmo tempo, um país de luz espiritual e de uma bem distribuída prosperidade material. Então, conforme nós vimos, né, toda a história da Índia, né, que abundância material e espiritual é uma expressão estrutural de Rita, lei cósmica ou justiça natural. Não há parcimônia no divino, nem tampouco em sua deusa dos fenômenos, a exuberante natureza. As escrituras hindus ensinam que o homem é atraído para este planeta específico a fim de aprender, e aprender melhor em cada vida sucessiva. Os infinitos modos em que o espírito pode não só expressar-se por meio das condições materiais, mas também dominá-las. O Oriente e o Ocidente estão aprendendo esta grande verdade de maneiras diferentes. Deveriam compartilhar de bom grado suas descobertas. Acima de qualquer dúvida, agrada ao Senhor que seus filhos terrenos se esforcem por alcançar para o mundo uma civilização livre de pobreza, doença e ignorância espiritual. O esquecimento pelo homem de seus recursos divinos, resultado de mau uso de seu livre-arbítrio, é a causa primeira de todas as outras formas de sofrimento. Livres servimos porque amamos livres. Podemos não amar e amar podemos. Se amamos, nossa dita continua. Desgraça temos se de amar deixamos. Pela desobediência, alguns caíram das alturas do céu no orco profundo. Queda fatal que de eternas delícias para sempre os lançou em cruz tormentos. Milton, O Paraíso Perdido. Os males atribuídos a uma abstração antropomórfica chamada sociedade podem ser imputados mais realisticamente a cada homem. A utopia precisa brotar em cada peito humano antes que possa florescer em virtude cívica, pois as reformas internas conduzem naturalmente às externas.
Um homem que reformou a si mesmo, reformará milhares. O plano do Lila divino, ou atividade esportiva que trouxe à existência o mundo dos fenômenos, é um jogo de reciprocidade entre a criatura e o Criador. A única dávida que o homem pode oferecer a Deus é o amor, que é suficiente para provocar sua generosidade avassaladora. A mim, a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que não haverá espaço para contê-las. Malaquias 3, 9 a 10. As escrituras do mundo submetidas ao teste do tempo são, em essência, uma só, inspirando o homem em sua jornada ascendente. Um dos períodos mais felizes de minha vida foi passado ditando para a revista Self-Realization minha interpretação de parte do Novo Testamento. Implorei fervorosamente a Cristo que me guiasse na decifração do verdadeiro significado de suas palavras, muitas das quais têm sido deploravelmente desvirtuadas por 20 séculos. Esses livros é uma interpretação de Paramahansa Yogananda dos Quatro Evangélicos, está publicado pela Self-Realization no livro A Segunda Vinda de Cristo, que são 3 volumes. Uma noite, enquanto eu orava em silêncio, minha sala de trabalho no eremitério de Encinitas inundou-se de luz azul opalescente. Contemplei a forma resplandecente do abençoado Senhor Jesus. Ele parecia um jovem de 25 anos, com barba e bigode ralos. Seu longo cabelo preto repartido ao meio apresentava um halo dourado cintilante. Seus olhos eram eternamente maravilhosos. Enquanto eu os fitava, eles mudavam infinitamente. A cada alteração divina em sua expressão, eu compreendia intuitivamente a sabedoria transmitida. Em seu olhar glorioso, senti o poder que sustenta miríades de mundos. Um santo grau apareceu-lhe na boca, desceu aos meus lábios e, a seguir, voltou a Jesus. Após alguns momentos, ele pronunciou palavras belíssimas, tão pessoais em sua natureza, que eu as guardo em meu coração. Em 1950, em 1951, passei muito tempo num tranquilo retiro perto do deserto de Mojave, na Califórnia. Lá traduzi o Bhagavad Gita e escrevi um detalhado comentário apresentando as várias sendas da yoga. É o livro Deus Fala com Arjuna, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é a mais amada de todas as escrituras da Índia. É um diálogo entre o Senhor Krishna, simbolizando o espírito, e seu discípulo Arjuna, simbolizando a alma do devoto ideal. Palavras de orientação espiritual aplicáveis a todos os que buscam a verdade em qualquer época. Esta é a mensagem central do Gita. O homem pode conquistar a emancipação por meio do amor a Deus, da sabedoria e da prática de ações corretas com o espírito de desapego. Mencionando 2 vezes explicitamente uma técnica yoga, Bhagavad Gita 4:29 e 5:27-28. A única mencionada no Bhagavad Gita e a mesma que Babaji denominou simplesmente de Kriya Yoga. A maior escritura da Índia oferece assim um ensinamento ao mesmo tempo moral e prático. No oceano, nosso mundo onírico, a respiração é a tempestade específica da ilusão, que produz a consciência de ondas individuais.
as formas humanas e de todos os outros objetos materiais. Sabendo que o mero conhecimento filosófico e ético é insuficiente para despertar o homem do doloroso sonho de sua existência, é separada de das outras. Sabendo que o mero conhecimento filosófico e ético é insuficiente para despertar o homem do doloroso sonho de que sua existência é separada das outras, o Senhor Krishna destacou a ciência sagrada pelo qual o yogi pode dominar o seu corpo e convertê-lo à vontade em energia pura. A possibilidade dessa proeza yogi não está além da compreensão teórica dos cientistas modernos, pioneiros de uma era atômica. Já se provou que toda matéria pode ser reduzida à energia. As escrituras hindus exaltam a ciência da yoga porque pode ser empregada pela humanidade em geral. O mistério da respiração, é verdade, já foi algumas vezes desvendado sem o uso das técnicas formais da yoga, como no caso de místicos não hindus que possuíam poderes transcendentais de devoção ao Senhor. Esses santos do cristianismo, do islamismo e de outras religiões foram realmente observados em transe de imobilidade e de ausência de respiração. Sabikalpa Samadhi. Entre os místicos cristãos que foram observados em Sabikalpa Samadhi, menciona-se Santa Teresa d'Ávila, cujo corpo se imobilizava a tal ponto que as assombradas freiras do convento eram incapazes de mudar sua posição ou de fazê-la voltar à consciência do mundo exterior. Contudo, depois que um santo alcança Nirvikalpa Samadhi mais elevado, ele se acha irrevogavelmente estabelecido no Senhor, respire ou não, esteja imóvel ou ativo. Irmão Lourenço, místico cristão do século XVII, nos conta que teve seu primeiro vislumbre da experiência de Deus ao contemplar uma árvore. Quase todos os seres humanos viram uma árvore. Poucos, infelizmente, viram depois disso o Criador da árvore. A maioria é absolutamente incapaz de invocar aqueles poderes de devoção irresistíveis possuídos sem esforço por alguns poucos ecantes santos de um só propósito, encontrado em todas as sendas religiosas, orientais ou ocidentais. Entretanto, o homem comum não se acha excluído da possibilidade da comunhão divina. Para ativar a memória da alma, ele apenas necessita da técnica de Kriya Yoga, da observância diária dos preceitos morais e da capacidade de clamar sinceramente: Senhor, anseio conhecer-te. Algum dia, em algum lugar, o homem comum deve dar seu primeiro passo espiritual. A jornada de 1000 quilômetros começa com um passo, observou Lao Tse. Também o Senhor Buda. Que nenhum homem pense levianamente no bem, dizendo em seu coração: o bem não virá a mim. Com as gotas d'água que caem, um pote fica cheio. O homem sábio enche-se com o bem, mesmo que o acumule pouco a pouco. A yoga tem importante interesse universal porque permite a todos aproximar-se de Deus pelo uso diário de um método científico, em vez de um fervor devocional que para o homem comum está além de seu alcance emocional. Vários grandes mestres de jainismo na Índia têm sido chamados de Tirthakaras, construtores de vãos, porque revelam a passagem através do qual a humanidade desorientada pode ir além dos mares tempestuosos do Sansara, roda kármica, a recorrência de vidas e mortes. Sansara, literalmente, fluir com a correnteza dos fenômenos, induz o homem a adotar a linha de menor resistência. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Por tornar-se amigo de Deus,
O homem precisa vencer os demônios ou os males de suas próprias ações ou karmas, que sempre o incitam a uma desfibrada aquiescência às ilusões do mundo. Maya. O conhecimento da lei férrea do karma incentiva o buscador sincero a encontrar o caminho de fuga definitiva dos seus grilhões. Como a escravidão kármica dos seres humanos tem sua raiz nos desejos das mentes obscurecidas por Maya, é com o controle da mente que o yogi se ocupa. Despojando-se dos vários mantos de ignorância kármica, o homem se vê em sua essência nativa. Firme, uma lamparina queima, abrigada do vento. Assim se parece a mente do yogi, fechada às tormentas dos sentidos, mas ardendo para o céu. Quando a mente medita plácida, acalmada pelo sagrado hábito, quando o eu contempla o eu e em si, acha consolo, quando conhece a inefável alegria fora do alcance dos sentidos, revelada à alma, somente à alma, e conhecendo-a não se agita, fiel à verdade suprema, quando possuindo-a, não considera outro tesouro a ela comparável, mas ali, atracada, não se agita nem se perturba, com alguma aflição gravíssima, chama esse estado paz. A esse feliz desprendimento, o yoga chama esse homem o yogi perfeito. Bhagavad Gita 6:19-23. O mistério da vida e da morte, cuja solução é o único objetivo da passagem do homem pela Terra, está intimamente entrelaçado com a respiração. A ausência de respiração é a ausência da morte. Percebendo esta verdade, os antigos rishis da Índia apoderaram-se dessa única chave, a respiração, e desenvolveram uma ciência racional e precisa de não respiração. Não tivesse ainda outra dádiva para oferecer ao mundo, a Kriya Yoga por si só bastaria como régia oferenda. A Bíblia contém passagens reveladoras de que os profetas hebreus estavam bem cientes de ter Deus criado a respiração para servir de vínculo sutil entre o corpo e a alma. O Gênesis afirma: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2:7. O corpo humano é composto de substâncias químicas e metálicas que também se encontram no pó da terra. A carne do homem jamais poderia desenvolver qualquer atividade ou manifestar energia e movimento se não fossem as correntes vitais transmitidas pela alma ao corpo. Nos homens não iluminados, por meio da respiração, energia gasosa, as correntes vitais operando no corpo humano sob a forma de prana, quíntuplo ou cinco energias vitais sutis, são uma expressão da vibração de que da alma onipresente. O reflexo, a verossimilhança da vida que brilha nas células da carne e cuja origem está na alma, é a causa única do apego da pessoa ao corpo. É óbvio que ela não prestaria solicitar homenagem a um punhado de argila. Um ser humano identifica-se falsamente com sua forma física, porque as correntes vitais da alma são transportadas pela respiração para a carne com força tão intensa que ele toma o efeito pela causa e supõe de maneira idólatra que o corpo tem vida própria. O estado consciente do homem está associado à percepção do corpo e da respiração. No estado subconsciente, ativo durante o sono, o homem se separa mental e temporariamente do corpo e da respiração. No estado superconsciente, ele se liberta da ilusão
de que a existência depende do corpo e da respiração. Deus vive sem respirar. A alma criada à sua imagem torna-se consciente de si mesma pela primeira vez, apenas durante o estado de ausência de respiração. Quando o karma evolutivo corta o laço respiratório entre corpo e alma, segue-se a transição abrupta denominada morte. As células físicas revertem a sua natural impotência. Você nunca apreciará o mundo como deve, até que o próprio mar deslize em suas veias, até que se encontre vestido de céu, coroado de estrelas, e perceba que é o único herdeiro do mundo inteiro, e mais que isso, porque nele existem homens que são herdeiros únicos tanto quanto você, até que possa cantar, encantar-se e regozijar-se em Deus, como os avarentos fazem com o ouro e os reis com os cetros, até que se familiarize com os caminhos de Deus em todos os tempos, como se fossem seu caminhar à sua mesa, até que tenha alcançado intimidade com esse nada ignoto de que o mundo foi feito. O Kriya Yoga, porém, corta o vínculo respiratório à vontade, com sabedoria científica e não pela rude intromissão da necessidade kármica. Por meio da experiência real, o yogi já está cônscio de sua essência corpórea e dispensa a insinuação tanto contundente da morte de que o homem anda mal informado ao depositar sua confiança no corpo físico. Vida após vida, cada homem progride em seu próprio passo, ainda que tão irradio, a meta de sua própria apoteose. A morte, que não interrompe esse avanço, simplesmente oferece ao homem um ambiente de maior afinidade, ou de um mundo astral, para ele purificar-se de suas escórias. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, 1 e 2. É deveras improvável que Deus tenha esgotado sua engenhosidade ao criar este mundo, ou que no próximo mundo ele não tenha nada mais desafiador para o nosso interesse do que o arranhar de aspas. A morte não é o apagar da existência, a derradeira fuga da vida, nem é a porta para a imortalidade. Quem perdeu o eu nas alegrias terrenas não o recapturará entre os delicados encantos do mundo astral. Ali ele simplesmente acumula percepções mais refinadas e reações mais sensíveis ao belo e ao bem, que são a mesma coisa. É na bigorna deste planeta grosseiro que a pessoa precisa lutar para forjar o ouro imperecível da identidade espiritual, exibindo em sua mão o tesouro arduamente ganho, único presente aceitável para a morte voraz. O ser humano conquista a libertação definitiva dos ciclos de reencarnação física. Durante muitos anos, dei aulas em Encinitas em Los Angeles sobre Yoga Sutras, Sutras de Patanjali e outras profundas obras da filosofia hindu. Mas por que tinha Deus que juntar alma e corpo? Perguntou certa vez um estudante. Qual era o seu propósito ao pôr em movimento inicial o drama evolutivo da criação? Incontáveis homens já fizeram as mesmas perguntas. Filósofos procuraram em vão respondê-la de maneira completa. Deixe alguns mistérios para serem explorados na eternidade, costumava dizer Sri Kutswar com um sorriso. Como podem os limitados poderes de raciocínio do homem compreender os motivos inconcebíveis do absoluto incriado? A faculdade de raciocínio no homem, acorrentada pelo princípio de causa e efeito do mundo dos fenômenos, desconcerta-se ante o enigma de Deus
o sem princípio, o incausado. Contudo, embora a razão humana não possa sondar os enigmas da criação, todos os mistérios serão afinal resolvidos para o devoto pelo próprio Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Dante deu o mesmo testemunho em A Divina Comédia. No céu que mais lhe torna a luz que acende, eu fui e coisas vi que repetir. Não sabe o pó de quem de lá descende, por perto o seu desejo indo a subir. Nosso intelecto se aprofunda tanto que atrás dele a memória não pode ir. Na verdade, quando eu do Reino Santo em minha mente fui fazer tesouro, será ora a matéria do meu canto. O ciclo diurno da Terra, de luz para escuridão e vice-versa, é um lembrete constante ao homem de que a criação está envolvida em Maia, ou estados opostos, alvorecer e crepúsculo. Os períodos de transição ou de equilíbrio entre o dia e a noite são por isso considerados auspiciosos para a meditação. Rasgando o véu de Maia, de textura dual, o yogi percebe a unidade transcendente. Deus nunca foi visto por alguém, nenhum mortal sujeito ao tempo, às relatividades de Maia. Pode perceber o infinito. O Filho unigênito que está no seio do Pai, a consciência crística ou inteligência perfeita, que foi refletida ou projetada exteriormente e guiando todos os fenômenos estruturais através da vibração do emergiu do seio, o das profundezas do divino incriado, para expressar a variedade da unidade. Esse o fez conhecer, sujeitou-o, a forma manifestou-o. João 1,18. Na verdade vos digo, explicou Jesus, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. João 5,19. A tríplice natureza de Deus, conforme ele se revela no mundo dos fenômenos, é simbolizada nas escrituras hindus por Brahma, o Criador, Vishnu, o Conservador, e Shiva, o Destruidor Renovador. Suas tríplices atividades são incessantemente mostradas através da criação vibratória. Como o absoluto está além dos poderes de concepção do homem, o hindu devoto adora-o nas augustas personificações da Trindade. Uma outra concepção da realidade trinitária. Sat Tat Om, o Pai, Filho e Espírito Santo. Brahma, Vishnu, Shiva, representam a expressão trina de Deus no aspecto de Tat, o Filho, a consciência crística imanente da criação vibratória. Shaktis, energias ou consortes da Trindade, são símbolos de Om, ou Espírito Santo, a única força causadora que sustenta o cosmos por meio de vibração. Entretanto, o aspecto universal de Deus como Criador, Conservador, Destruidor não é sua natureza última nem mesmo essencial, pois a criação cósmica é apenas seu lila, diversão criadora. Ó Senhor, tu criaste todas as coisas e por teu prazer existiram e foram criadas. Apocalipse 4:11. Sua natureza intrínseca não pode ser compreendida nem mesmo compreendendo-se todos os mistérios da Trindade, porque sua natureza extrínseca que se manifesta no fluxo atômico regido por leis, limita-se a expressá-lo sem o revelar. A natureza última do Senhor só é conhecida quando o Filho vai para o Pai. João 14:12. O homem livre ultrapassa os reinos vibratórios e entra na origem sem vibração.
Todos os grandes profetas permaneceram silenciosos quando solicitados a desvendar os segredos finais. Quando Pilatos perguntou: "Que é a verdade?", João 18:38, Cristo não respondeu. As indagações mais pomposas de intelectualistas como Pilatos raramente procedem de um ardente espírito de pesquisa. Tais homens preferem falar com a arrogância vazia que considera a falta de convicção sobre os valores espirituais, sinal de mentalidade aberta. Ama a virtude, só ela é livre. Ela te pode ensinar a subir, muito acima da melodia das esferas. Ou se fraca a virtude fosse, o próprio céu a ela desceria. Nessas poucas palavras, Cristo falou volumes. Um filho de Deus dá testemunho com a sua própria vida. Ele personifica a verdade. Se também a implica, trata-se de generosa redundância. A verdade não é uma teoria, nem um sistema filosófico especulativo, nenhum insight intelectual. A verdade é a correspondência exata com a realidade. Para o homem, a verdade é o inabalável conhecimento de sua natureza real, do seu eu como alma. Jesus, em cada ato e palavra de sua vida, provou que conhecia a verdade do seu ser, a sua origem em Deus. Totalmente identificado com a consciência crística onipresente, ele podia dizer em caráter final: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Buda também se recusou a lançar luz sobre as questões derradeiras da metafísica, assinalando secamente que os poucos momentos do homem na Terra seriam mais bem empregados no aperfeiçoamento de sua natureza moral. O místico chinês Lao Tse ensinou corretamente: quem sabe não o diz, quem diz não o sabe. Os mistérios últimos de Deus não se acham abertos ao debate. A decifração de seu código secreto é uma arte que o homem não pode comunicar a outra homem. Aqui só o Senhor é o mestre. Aquietai-vos e sabei que eu sou de Deus. Salmos 46:10. O objetivo da ciência yoga é alcançar a quietude interna necessária para que se possa verdadeiramente conhecer Deus. Jamais fazendo alarde de sua onipresença, o Senhor é ouvido apenas nos silêncios imaculados, reverberando por todo o universo como a vibração criadora de o som primordial traduz-se instantaneamente em palavras inteligíveis para o devoto com ele sintonizado. O objetivo divino da criação, até onde a razão humana pode compreender, está exposto nos Vedas. Os rishis ensinaram que cada ser humano foi criado por Deus, como alma, que manifestará de modo singular algum atributo especial do infinito antes de reassumir sua identidade absoluta. Todos os homens assim dotados com uma faceta da individualidade divina são igualmente amados por Deus. A sabedoria acumulada pela Índia, irmã mais velha das demais nações, é patrimônio de toda a humanidade. A verdade védica, com todas as verdades, pertence ao Senhor e não à Índia. Os rishis, cujas mentes eram receptáculos puros para receber as divinas profundezas dos Vedas, foram membros da raça humana, nascidos neste planeta e não em outro, para servir a toda a humanidade. Distinções de raça ou de nacionalidade não têm sentido no reino da verdade, onde a única qualificação é a capacidade espiritual para recebê-la. Deus é amor. Seu plano para a criação só pode estar enraizado no amor. Não oferece esse simples pensamento mais consolo ao coração humano do que os raciocínios eruditos? Cada santo que penetrou no âmago da realidade deu o testemunho de que existe um plano universal divino e que ele é belo,
e pleno de alegria. Agora aqui, uma foto de Paramahansa Yogananda, o último sorriso, tirado uma hora antes de ele deixar este mundo. Que tem um amoroso sorriso que parece ser uma bênção de despedida para cada um dos milhões de amigos, estudantes e discípulos do Mestre. Os olhos, que já contemplavam a eternidade, estão todavia cheios de calor humano e compreensão. A morte não teve o poder de desintegração sobre este incomparável devoto de Deus. Seu corpo manifestou um extraordinário estado de imutabilidade. Ao profeta Isaías, Deus revelou suas intenções nestas palavras. Assim será a palavra, Criador, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Pois com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores de campo baterão palmas. Isaías 55, 11 e 12. Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os homens do atribulado século XX ouvem nostalgicamente esta promessa maravilhosa. A verdade total nela contida pode ser comprovada por todo devoto de Deus que se esforce corajosamente para recuperar sua herança divina. A função abençoada da Kriya Yoga no Oriente e no Ocidente está apenas começando. Possam todas as pessoas vir a saber que existe uma técnica científica definida para alcançar a autorrealização e superar todo o sofrimento humano. Ao enviar vibrações mentais de amor aos milhares de Kriya-yogis espalhados pela terra, como joias resplandecentes, quantas vezes penso agradecido. Senhor, tu deste a este monge uma grande família. Paramahansa Yogananda, um yogi na vida e na morte. Paramahansa Yogananda entrou em Mahasamadhi a derradeira vez que um yogi abandona conscientemente seu corpo em Los Angeles, Califórnia, em 7 de março de 1952, após concluir seu discurso em um banquete em homenagem à Sua Excelência Binay R.C., embaixador da Índia. O grande instrutor mundial demonstrou o valor da yoga, técnicas científicas para chegar à realização divina, não apenas em vida, como também na morte. Semanas após haver partido, sua face, inalterada, brilhava com o divino esplendor da incorruptibilidade. O Sr. Harris T. Howe, diretor do cemitério de Forest Lawn de Los Angeles, onde o corpo do grande mestre jaz temporariamente, enviou à Self-Realization Fellowship uma carta autenticada, da qual se extraem os seguintes trechos. A ausência de quaisquer sinais visíveis de decomposição no cadáver de Paramahansa Yogananda constitui o mais extraordinário caso de nossa experiência. Nenhuma desintegração física era visível no corpo, mesmo 20 dias após a morte. Nenhum indício de bolor revelava-se em sua pele e nenhum dessecamento, secagem ocorreu nos tecidos orgânicos. Tal estado de preservação perfeita de um corpo, até onde vão nossos conhecimentos dos anais mortuários, não tem paralelo. Ao receber o corpo de Yogananda, os funcionários do cemitério esperavam observar, através da tampa de vidro do caixão, os costumeiros e progressivos sinais de decomposição física. Nossa admiração crescia à medida que os dias passavam, sem trazer qualquer mudança visível no corpo em observação. O corpo de Yogananda estava aparentemente num estado fenomenal de imutabilidade. Nenhum odor de decomposição emanou de seu corpo em qualquer momento. A aparência física de Yogananda em 27 de março
pouco antes de ser colocada a tampa de bronze no ataúde, era a mesma de 7 de março. Ele parecia, em 7 de março, tão cheio de frescor e intocado pela corruptibilidade como na noite de sua morte. Em 27 de março não havia, em absoluto, motivo para se afirmar que seu corpo houvesse sofrido qualquer desintegração física visível. Por essas razões, declaramos novamente que o caso de Paramahansa Yogananda é único em nossa experiência. Então, Paramahansa vinha a falecer, né? E, é, e hoje, dia 5 de janeiro, é aniversário de Paramahansa Yogananda, né? Que nasceu em 5 de janeiro de 1893. E existem aqui vários livros publicados, né? E também existe o site da Self-Realization, e tem como pedir as lições, tem também várias meditações, tem bastante coisa lá no site. Eu vou colocar o site, tá? No final. E assim termina esse livro sobre a vida de Paramahansa Yogananda. Gratidão a todos, que essas leituras, que esse livro possa ter sido de elevação e maior compreensão para todos. Gratidão.